Muito bem-vindos à Certform, Escola de Formação Prática. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou o diretor-geral da Certform. Sou economista e contabilista certificado e formador em contabilidade, fiscalidade e finanças empresariais. Este é mais um vídeo da rúbrica Trate a Contabilidade por Tu. Hoje vamos falar sobre como se contabilizam empréstimos bancários, o mapa do serviço da dívida e o serviço da dívida. Esta é uma matéria que é amplamente desenvolvida em alguns dos cursos práticos da Certform. No nosso site, em e-learning e live streaming, a matéria que eu hoje vou abordar, ela é especialmente desenvolvida no curso prático de Contabilidade e Finanças Empresariais com Informática Aplicada, no Mini MBA em Finanças Empresariais e Fiscalidade Aplicada e também no curso prático de Análise Económica e Financeira de Empresas. Esta matéria ela é desenvolvida igualmente no curso prático de Finanças Empresariais e Performance Financeira da Empresa. As matérias são desenvolvidas consoante a natureza dos cursos para além das modalidades e-learning, o curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas poderá dar uma excelente ajuda na elaboração dos mapas de serviços de dívida que nós vamos hoje abordar. Se quiser ter o nosso calendário de formação em live streaming, bastará entrar num qualquer curso, por exemplo, no curso prático de Excel para financeiros, e em qualquer curso nós temos sempre o calendário de formações com horários. E relativamente ao calendário em live streaming, temos já para o próximo dia 12 de dezembro, decorrendo aos sábados, das 14h30 às 17h30, o curso prático de Controle de Gestão e Contabilidade de Custos e Orçamental. Esta formação vai dar início no próximo sábado. A formação está confirmada, mas ainda temos vagas. Depois o curso prático de Excel para financeiros, gestores e contabilistas, a 20 de janeiro. O curso prático de elaboração e análise de projetos de investimento a 18 de janeiro. Estas são as formações em live streaming que vão iniciar e particularmente o curso prático de controle de gestão, contabilidade, custo e orçamental, que começa já agora no dia 12 de dezembro. Os cursos em live streaming são cursos ministrados em tempo real, através da Microsoft Teams, é a plataforma que nós utilizamos para o live streaming, e os cursos em e-learning são cursos que estão já na nossa plataforma de e-learning, com uma forte componente de videoaulas, mas que os pode começar a qualquer momento. Após a sua inscrição, pode iniciar qualquer curso na modalidade de e-learning. Estas formações são formações 100% online. 100% online significa que estes cursos podem ser feitos de qualquer parte do mundo. Desde que tenha um interesse pelas temáticas e que fale o português, uma vez que estes cursos são ministrados em português, poderá fazer o curso de qualquer parte do globo. Ora, começando então com o tema que nos traz hoje aqui a este vídeo. Eu vou começar por explicar o que é um empréstimo financeiro. Nós vamos falar hoje sobre como é que se contabiliza um empréstimo bancário, a execução de um mapa de serviço de dívida e o que é o serviço da dívida. E começamos com o conceito de um empréstimo financeiro. Trata-se de um produto de financiamento a longo prazo e, como tal, sendo um produto de financiamento de longo prazo, o empréstimo financeiro é um contrato pelo qual uma das partes cede a outra uma certa importância
ficando esta última obrigada a restituir o capital recebido acrescido do respectivo juro. A entidade que cede ou empresta o capital designa-se por mutuante e fica com o direito de receber o capital emprestado, bem como os juros vencidos. Em contrapartida, a entidade ou indivíduo a quem é cedido ou emprestado o capital designa-se por mutuário e fica com a dupla obrigação, nomeadamente restituir o capital recebido a título de empréstimo e pagar os juros pela utilização desse capital. Nós temos o conceito de reembolso do empréstimo, corresponde à extinção da dívida pelo mutuário por meio de prestações destinadas à amortização do capital e ao pagamento dos juros, e temos a prestação. Cada um dos pagamentos a efetuar que poderá destinar-se à amortização do capital e ou ao pagamento dos juros. Atendendo a que o mutuário tem a obrigação de restituir o capital recebido e de pagar juros, cada pagamento efetuado ou prestação poderá destinar-se à amortização do capital e ou ao pagamento dos juros. Neste exemplo que eu hoje vou abordar, eu vou utilizar o chamado método francês, que é o método da prestação constante. A prestação é sempre a mesma, ao longo da vida deste empréstimo. No método francês, o reembolso de empréstimos por meio de prestações constantes, também conhecido por método francês, tem vindo a ser muito utilizado nos empréstimos de longo prazo, caracterizando-se pelo facto das prestações serem de igual valor, ou seja, prestações constantes. Estas são compostas pelo juro vencido em cada período, acrescido da amortização de capital. Esta modalidade de reembolso do empréstimo foi criada em França pelo matemático inglês Richard Price, daí a origem da denominação sistema francês, ou sistema Price, ou tabela Price, como também é conhecida. Atendendo a que a dívida vai sendo periodicamente amortizada, os juros vencidos sobre o capital em dívida terão um valor decrescente. Ou seja, nós estamos perante um sistema de prestação constante. Isto significa que a prestação ao longo do período do empréstimo vai ser sempre a mesma, sempre o mesmo valor. No entanto, a prestação ela é composta pela amortização de capital mais o juro. E neste método, os juros eles são mais altos nas primeiras prestações e depois vão diminuindo. Então, atendendo a que a dívida vai sendo periodicamente amortizada, os juros vencidos sobre o capital em dívida terão um valor decrescente, ou seja, o juro no momento 1 é superior ao juro no momento 2, que por sua vez é superior ao juro no momento 3, que por sua vez é superior ao último juro que compõe a prestação. Os juros são decrescentes. Prestação a prestação, eles vão diminuindo. Como as prestações são sempre iguais ou constantes, as amortizações de capital vão sendo crescentes. Ou seja, à medida que vamos fazendo o pagamento ao longo do tempo das prestações, a amortização de capital, prestação após prestação, vai aumentando. Pelo que a amortização de capital, ela no primeiro momento é menor do que no segundo momento e assim no terceiro momento ela é menor do que no segundo momento, ela é menor do que no terceiro momento e, portanto, quando chegarmos ao momento N, temos que a prestação, na sua componente de amortização de capital, a amortização de capital tem o maior dos valores no último dos momentos do empréstimo ou das prestações. Portanto, prestação a prestação,
digamos que a amortização de capital vai subindo. Prestação a prestação, os juros vão diminuindo. Então, as principais características do método francês. A prestação é constante ao longo do prazo do empréstimo, sendo o pagamento de juros e a amortização de capital coincidentes no tempo. O pagamento da primeira prestação ocorre no final do primeiro período, então estamos perante prestações postecipadas. A parcela de amortização aumenta em cada período, segundo uma progressão geométrica igual, ou de razão, igual a 1 mais a taxa de juro, que é considerada aqui como I. Os juros vencidos periodicamente diminuem ao longo do tempo, sendo calculados sobre o capital em dívida no início de cada período. E, portanto, teremos então o conceito também de débito residual. Ora, desta forma, para procedermos à elaboração daquilo que é o mapa do serviço da dívida, nós temos aqui um conjunto de conceitos, o C, que é o valor do empréstimo, o N, que é o número de períodos ou o prazo do empréstimo, I, a taxa de juro, JP, que vai ser o juro vencido num momento P, primeiro, segundo, terceiro, quarto momento, o total de juros, o J, J maiúsculo, o MP, que é a amortização do capital referente ao período P, e T maiúsculo, P minúsculo, que é a prestação referente ao período P. Portanto, na base destes conceitos, nós temos aqui as fórmulas que eu vou, ou que eu utilizo neste método francês de prestação constante, de renda ou de prestação postecipada, que ocorre o pagamento da prestação no final de cada período. Temos aqui as fórmulas que nós utilizamos a quando da elaboração do mapa do serviço da dívida. Estas são fórmulas que nós desenvolvemos então nas formações e que quando tudo isto é elaborado no Excel fica bastante simplificado. No entanto, eu gosto também de elaborar manualmente para que se possa perceber os cálculos que estão subjacentes e para que as coisas não apareçam assim de repente num quadro. A planificação do reembolso de um empréstimo financeiro é reproduzida num mapa que se designa por mapa de serviço da dívida. Este mapa que apresenta o processo pelo qual a dívida vai sendo extinta, discriminando para cada período o valor de juros a liquidar e a respectiva amortização de capital. Isto é que é o chamado mapa de serviço da dívida. Está aqui o conceito de mapa de serviço da dívida. Então eu vou começar por um caso prático, onde vamos também ter a oportunidade de aplicar algumas destas fórmulas e de mostrar o mapa de serviço da dívida construído assim com base no método francês. A empresa DFG Limitada obteve um empréstimo de 60 mil euros ao Banco X. O prazo total do contrato é de 2 anos. O reembolso é realizado em prestações semestrais, constantes e postecipadas. Portanto, constantes e postecipadas, estamos perante o método francês. A taxa de juro efetiva semestral é de 3%. Trata-se de uma taxa de juro semestral, 3%. Portanto, a taxa de juro já está em conformidade com as prestações que serão semestrais. Estamos perante um empréstimo a 2 anos e, consequentemente, em período semestral, este empréstimo vai ter 4 momentos do ponto de vista de pagamento de prestações. 4 semestres em 2 anos.
Na linha A, nós queremos calcular o valor da prestação, que é sempre igual. E, portanto, a prestação é sempre igual. O que vai variar é o juro e a amortização de capital. O juro mais alto nas primeiras prestações, depois o juro vai diminuindo, e a amortização de capital mais baixa nas primeiras prestações, mas depois vai aumentando. Queremos elaborar o mapa do serviço ou o mapa de serviço da dívida, o tal mapa que apresenta o processo pelo qual a dívida vai sendo extinta, discriminando cada período o valor de juros a liquidar e a respectiva amortização de capital. E depois quero contabilizar a obtenção do empréstimo e a prestação do primeiro semestre, sendo que é meu objetivo também indicar como é que este financiamento obtido ele será considerado e divulgado ao nível das demonstrações financeiras, em particular no balanço e na demonstração dos resultados. Bom, eu começo por aplicar a fórmula do método francês para o cálculo da prestação, que consiste no valor do empréstimo, o meu valor denominado C, o valor do empréstimo que vai dividir por 1 menos 1.03 elevado a menos 4 sobre 0,03. Esta é a formulazinha que nós desenvolvemos sobre, portanto, esta metodologia do método francês. Dividindo então, portanto, fazendo aqui este cálculo desta renda pós-antecipada de termos constantes, nós temos 0,111512952 a dividir por 0,03, o que vai dar 3.7170984. Dividindo 60.000 por 3.7170984, temos uma prestação de 16.141,62. Não esquecer que aqui o N é o período do empréstimo, o período temporal, que são 4 semestres. Então eu substituí N por 4, terá que ser menos N, portanto menos 4. E é a taxa de juro. De acordo com o nosso enunciado, a taxa de juros é de 3%, já é semestral e, portanto, ela já está conforme o período do empréstimo. São 16.141,62 o valor de cada prestação. Agora, nós, para podermos elaborar o mapa de serviço da dívida, nós temos que, dentro daquilo que é a prestação, extrair o valor do juro e o valor da amortização de capital para cada um dos períodos de pagamento da prestação. Daí, no primeiro semestre, porque são 4 semestres, eu tenho a primeira prestação, que obviamente vai ser 16.141,62, e para calcular o valor do juro, nós sabemos o que é o juro. O juro no momento 1. O juro no momento 1 é a prestação menos a amortização do capital. E a amortização do capital ela é dada pela matemática financeira através desta formulazinha que nós explicamos e desenvolvemos depois nas formações. Portanto, no fundo, eu vou pegar na prestação e vou subtrair à prestação a amortização de capital que é atualizada ao momento da prestação. Menos 4 é o período deste empréstimo, que são 4 semestres, aqui o N. O P representa
O momento da prestação é o primeiro momento, é o primeiro semestre, e portanto P é substituído por 1, e menos 1 para subtrair a P, em que 1 menos 1 é 0. E portanto a atualização aqui da amortização de capital ao momento presente é feito pelo fator de atualização 1.03 elevado a menos 4. O que multiplicando pela prestação, temos a amortização de capital atualizada 14.341,62. A diferença entre a prestação e a amortização de capital, obviamente que são os juros. E, portanto, o juro é de 1.800 euros no primeiro semestre. Se eu quiser calcular outra vez a amortização, vou subtrair a prestação dos juros e, claro, tenho a amortização de capital. Já sabia que eram 14.341,62. O débito residual é o montante em dívida após a primeira prestação. Então, o montante em dívida após a primeira prestação é o total do empréstimo menos a amortização do capital feita agora neste primeiro semestre. Portanto, fica em dívida 45.658,38. O segundo semestre, o cálculo segue as mesmas fórmulas, mas claro, vamos ter que fazer aqui algumas alterações. A prestação no método francês é sempre a mesma, 16.141,62. O juro no período 2 é a diferença entre a prestação e a amortização de capital no período 2. Esta amortização de capital ela é atualizada. Aqui, menos 4 segue a duração do empréstimo, que são os 4 semestres, só que aqui o P é o período em que o empréstimo está em termos de prestação, o segundo momento, então eu substituo o P por 2. Portanto, aqui na prestação anterior seria 1 e aqui será 2. Mais 2 menos 1 é 1. Menos 4 mais 1 será menos 3. Então, para fazer a atualização desta amortização de capital, eu terei que considerar 16.141,62 vezes o fator de atualização 1.03 elevado a menos 3. E teremos então o cálculo 14.771,87. Portanto, 1.03, só para confirmar. Elevado a menos, portanto, elevado a menos 3. Temos então o fator de atualização 0,915141,659. Multiplicando por 16.141,62, muito bem, temos 14.761,87. Muito bem. Portanto, está correto, é este o valor. Claro que a amortização de capital, como sempre, é a diferença entre a prestação e os juros. É só uma questão de se confirmar se as contas estão todas certas. O débito residual é o valor do empréstimo menos a amortização de capital do primeiro semestre, menos a amortização de capital agora do segundo semestre. O débito residual, o valor em dívida a partir de agora, será de 30.886,51. Ao terceiro semestre, mantenho as fórmulas. Há só aqui que considerar que o P, na formulazinha, no terceiro semestre, é substituído pelo momento 3. E, portanto, para fazer a atualização da amortização do capital para o momento 3, eu terei que
fazer menos 4, mais 3 menos 1, 3 menos 1 são 2, portanto tenho que elevar a menos 2. O fator de atualização será 1.03 elevado a menos 2, que multiplicando por 16.141,62 temos então 15.215,02, ou seja, 926,60 € de juros e uma amortização de capital de 15.215,02. Conforme podem verificar, e conforme eu tinha dito, pelo método francês, nós, à medida que vamos avançando as prestações semestrais, os juros vão diminuindo, 1.800 no primeiro semestre, 1.369,75 no segundo, 926,60 no terceiro. Já agora, no quarto, que já estão aqui as contas feitas, 470,14 é o momento em que o juro alcança o seu valor mais baixo. Mas as amortizações de capital, ao contrário, vão aumentando. No primeiro semestre foi de 14.341,62, depois aumentou para 14.771,87, para 15.215,02 e depois a amortização final de 15.671,49 e, claro, ao quarto semestre está pago e, portanto, não há mais débito residual. Os 60.000 do empréstimo inicial menos as 4 prestações ou as 4 amortizações de capital conduzem a um débito residual zero. Portanto, agora aquilo que nós temos que fazer é transpor estes cálculos para o tal mapa de serviço da dívida. E eu fiz essa transposição. O mapa de serviço da dívida, constituído pela coluna semestres, neste caso, claro, poderiam ser meses, poderiam ser trimestres, neste caso são semestres. A prestação, sempre a mesma, ao longo dos 4 semestres. O total das prestações, 64.566,49, ou seja, este empréstimo de 60.000 fica por 64.566,49, o que significa que 4.566,49, que é o que excede os 60.000, são os juros que nós fomos considerando e calculando. Vejam, juros sempre a decrescer. A amortização de capital sempre a aumentar e atinge, obviamente, os 60.000. Os débitos residuais, o valor que está em dívida, semestre após semestre, até atingir o ponto zero. Portanto, temos aqui a exemplificação daquilo que é um mapa de serviço da dívida. Recuperando o conceito de mapa de serviço da dívida, a planificação do reembolso de um empréstimo financeiro é reproduzida num mapa que se designa por mapa de serviço da dívida, que apresenta o processo pelo qual a dívida vai sendo extinta, discriminando para cada período de juros a liquidar, o valor de juros a liquidar e a respectiva amortização de capital, conforme o mapa a expressa. Eu agora quero pegar neste mapa e quero fazer, em primeiro lugar, a contabilização ou reconhecimento contabilístico do empréstimo, na sua fase inicial. Contabilizar a obtenção deste empréstimo. E depois quero fazer o reconhecimento de uma das prestações, que pode ser a do primeiro semestre. O reconhecimento é sempre o mesmo, o reconhecimento contabilístico vai sempre mexer com as mesmas contas, só vai variar, obviamente, os valores semestre após semestre. As empresas, para fazerem o reconhecimento contabilístico de um empréstimo, elas utilizam, ao nível do plano de contas, a conta 25. A conta 25 é a conta de financiamentos obtidos no plano de contas do Sistema de Normalização Contabilística. Esta conta ela está dividida em instituições de crédito e sociedades financeiras e depois temos a conta 2511 empréstimos bancários. E a conta, por exemplo, 2513, locações financeiras. Pelo que nós utilizamos para o reconhecimento contabilístico de empréstimos ou financiamentos obtidos às instituições de crédito,
a conta 2511 empréstimos bancários, que é uma conta de passivo, representa dívida. E, consequentemente, como conta de passivo, na sua fase inicial, pelo empréstimo obtido do Banco X, esta conta tem que ser creditada. As contas do passivo creditam-se pelos aumentos. Então, aumenta a dívida da nossa empresa para com a banca em 60 mil euros. E o dinheiro entra na nossa conta. E como o dinheiro entra na nossa conta, nós temos que debitar a conta 12, qualquer coisa, 12.1, 12.2, depois podemos subdividir esta conta em conformidade com os bancos com os quais a empresa trabalha. 60 mil. A partir daqui, nós vamos tendo o reconhecimento contabilístico das prestações. Uma prestação, ela envolve 3 valores. A prestação propriamente dita, que é obtida pela soma do juro mais amortização de capital. 3 valores significam 3 contas para o reconhecimento contabilístico. Então, o que é que vai acontecer em cada prestação? Em cada prestação, a dívida perante aquela instituição financeira vai diminuindo. Pelo que, se inicialmente creditamos o passivo por 60 mil, prestação após prestação, vamos ter que debitar esse passivo, porque os passivos debitam-se pelas diminuições, por 14.341,62, que é no caso do primeiro semestre. Se fosse o segundo semestre, seria 14.771,87, no terceiro este valor e no quarto este valor, aqui 15.671,49. Quando chegarmos ao quarto semestre, o somatório das amortizações é exatamente igual ao valor do empréstimo, pelo que o passivo está completamente desreconhecido. Isto no que diz respeito à amortização de capital, que vai afetar o balanço. Relativamente aos juros, os juros são uma componente do resultado financeiro da empresa. E aqui nós temos os gastos. Gastos de financiamento, que envolve a conta 69. Gastos e perdas de financiamento, juros suportados, juros de financiamentos obtidos. A conta 69.11, juros de financiamentos obtidos. Esta é a conta que nós utilizamos para os juros dos empréstimos à banca. Como qualquer conta de gastos, ela vai sendo debitada por 1.800 no primeiro semestre e depois nos próximos semestres pelos valores que fazem parte aqui do mapa de serviço da dívida. A prestação é a amortização mais os juros, ou seja, sai da nossa conta, credito a conta 12, 16.141,62 e fica assim exemplificado o reconhecimento contabilístico referente à prestação do primeiro semestre. O que é o serviço da dívida? Portanto, nós vimos o que era o mapa de serviço da dívida e o conceito de mapa de serviço da dívida que apresenta o processo pelo qual a dívida vai sendo extinta, discriminando para cada período o valor dos juros a liquidar e a respectiva amortização de capital. E exemplificamos aqui a construção de um mapa de serviço da dívida. O serviço da dívida corresponde à totalidade dos pagamentos de juros e reembolso de capital que uma empresa tem de efetuar num determinado período. Este indicador é importante para medir a solvabilidade, o risco e rentabilidade da empresa. Por isso é que também no curso de análise financeira nós abordamos esta matéria para depois podermos fazer a análise financeira através dos indicadores. Quanto maior for o serviço da dívida, maior é o risco. Portanto, é óbvio, não é? Quanto maior
os pagamentos de juros e reembolso de capital que uma empresa vai ter que efetuar, maior é o risco do ponto de vista das instituições que poderão vir a emprestar dinheiro à empresa. Além disso, a rentabilidade pode ser afetada, pois as taxas de juro cobradas pelos bancos aumentam com o aumento do risco do cliente, o que também é uma conclusão óbvia. Há mais dificuldade em negociar com a banca quando o risco é mais alto. Fica então assim feita a análise do que é um mapa de serviço da dívida e do que é o reconhecimento contabilístico do empréstimo e o reconhecimento contabilístico das prestações. Para concluir, eu gostava de explicar a posição que os financiamentos obtidos terão no balanço da empresa, bem como os juros. Eu vou começar pelos juros, que é o mais simples. Os juros, eles vão ser considerados na rúbrica da demonstração dos resultados. Temos aqui a demonstração dos resultados no sistema de normalização contabilística e os juros vão figurar após a obtenção do resultado operacional, o EBT da empresa. Portanto, em primeiro lugar foi formado o EBITDA, que é o resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos. Seguidamente, as depreciações dos ativos fixos tangíveis e as amortizações dos ativos intangíveis, eventualmente imparidades de investimentos depreciáveis, pela via das perdas ou das reversões. E forma-se, pela diferença, o chamado resultado operacional, que é o EBT. E agora vêm os tais juros e gastos similares suportados. Portanto, estes juros que nós consideramos no mapa do serviço da dívida, à medida que eles vão sendo reconhecidos na conta 6911, depois, no final, vão ser extrapolados para a demonstração dos resultados no item juros e gastos similares suportados. Virão negativo, obviamente, que é um gasto, e, portanto, eles vão subtrair ao resultado operacional ou ao EBT para a formação do chamado resultado antes de impostos da empresa. Isto ao nível da demonstração dos resultados. Portanto, os juros e gastos similares suportados, eles contribuem para a formação do resultado financeiro da empresa, que é dado pela diferença entre juros e rendimentos similares obtidos, menos juros e gastos similares suportados. Temos aqui esta componentezinha aqui, que é o resultado financeiro da empresa, que naturalmente, e com toda a naturalidade, poderá ser negativo, porque é perfeitamente comum, normal, os juros e gastos suportados serem superiores aos juros e rendimentos similares obtidos. Depois, a questão do financiamento propriamente dito, ou seja, a contabilização aqui deste valor, que é um passivo, vai afetar o balanço. E aqui no balanço, e para concluir, eu gostaria de alertar para o seguinte. No balanço nós temos o passivo, as dívidas, as obrigações da empresa. E o passivo divide-se em duas grandes vertentes. O chamado passivo não corrente, aquele que é de médio e longo prazo. Vai além do ciclo da exploração da empresa. Vai além de um ano. Quanto ao passivo corrente, é o passivo de curto prazo. Ou seja, até 12 meses. Os próximos 12 meses da data do balanço. O balanço ele é datado de 31 de dezembro de um determinado ano. E, portanto, eu, dentro do passivo não corrente, eu tenho as minhas dívidas, as minhas obrigações, que eu irei ter que liquidar num futuro.
num médio e longo prazo, num período que vai além de um ano, vai além dos próximos 12 meses. Já no passivo corrente, eu tenho as minhas obrigações de curto prazo. As minhas obrigações já nos próximos 30, 60 dias, por exemplo aqui nos fornecedores, até ao dia 20 do mês seguinte, que é o caso, até ao dia 20 de janeiro, que é o caso do Estado e outros entes públicos, no que concerne, por exemplo, às retenções de IRS, à segurança social, do processamento de salários de dezembro, que já vai ter que ser pago ao Estado até ao dia 20 de janeiro, e depois os financiamentos obtidos. Trata aqui das amortizações de capital que eu irei ter que fazer nos próximos 12 meses. E aqui seriam 2 semestres neste empréstimo e, portanto, cairiam aqui, em princípio, agora também depende exatamente dos momentos, cairiam aqui 2 prestações já no próximo período de 12 meses. Isto tem que estar permanentemente a ser reclassificado. Ou seja, num primeiro momento, o passivo não corrente, ele efetivamente é reconhecido, mas nós temos que distinguir os próximos 12 meses daquilo que vai ser para além de 12 meses. Então, quando eu faço o reconhecimento da dívida, eu tenho que considerar destes 60 mil, o que é que me vai ser exigido nos próximos 12 meses, e isso terá que vir para passivo corrente, financiamentos obtidos, e o que me será exigido para além do ciclo da exploração da empresa, ou seja, para além dos próximos 12 meses. Terá que ser inscrito no passivo não corrente em financiamentos obtidos. Passivo não corrente, financiamentos obtidos, a dívida à banca para além dos próximos 12 meses. Passivo corrente, financiamentos obtidos, a dívida à banca já nos próximos 12 meses. Evidentemente que haverá uma altura em que tudo será passivo corrente. Quando nós chegarmos, por exemplo, à última prestação, ela já foi identificada apenas como passivo corrente, porque seriam já os próximos 6 meses e, portanto, não haveria maior período para além desse. Portanto, a posição ao nível do balanço ela é muito importante e eu chamo a atenção que os empréstimos à banca eles vão tendo que ser sistematicamente reclassificados entre o passivo não corrente e o passivo corrente. Fica então feito a apresentação deste tema, desta temática dos financiamentos obtidos. Muito obrigado por ter assistido a esta apresentação e até uma próxima oportunidade. Até breve.